O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, mais uma vez estamos juntinhos e agora com o nosso programa com um novo formato para trazer até vocês informação, também um pouco dos bastidores da instituição Lar Dom Inácio de Loyola e sempre uma mensagem de fé e autoajuda para todos nós. E nosso primeiro encontro, eu queria deixar uma mensagem desse novo ciclo que estamos atravessando, deixar uma mensagem para vocês que me falou muito ao coração, que é uma mensagem de prosperidade. E essa mensagem, ela justamente vai nos contar um pouco de Rei Salomão. Você conhece a história dele? É uma história muito linda, um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada. E você sabia que Rei Salomão ele é considerado o mais rico de todos os reis, o mais rico? Hoje ele seria o homem mais rico do mundo e era o mais sábio de todos. A Bíblia diz que não houve uma outra pessoa com tamanha sabedoria e tamanha riqueza quanto o Rei Salomão. Rei Salomão era filho de rei Davi. E ele não foi um filho da esposa original, foi um filho fruto de uma aventura amorosa que Davi teve com Betseba, que depois ele iria, o primeiro filho, fruto dessa aventura, iria falecer, e aí o segundo filho era justamente o Salomão. O que significa Salomão? É justamente o príncipe da paz. Como a gente fala, Shalom é paz, e Shalamon era o que significa príncipe da paz. Então o nome dele seria isso. E ele é justamente um príncipe da paz, porque Salomão, aos 40 anos de reinado dele, não existiu guerras, conflitos, como foi na época do pai do rei Davi. Mas por que estamos falando sobre ele? Porque Rei Salomão escreveu os Provérbios e em vários outros livros da Bíblia, mas ele sempre nos ensinou a chave, o segredo da prosperidade. Bacana isso, né? Se ele era o mais rico e mais sábio de todos os tempos, que a Bíblia Sagrada nos fala sobre isso, é sinal que ele tem ensinamentos poderosos para você que deseja ser próspero, que você que deseja ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E nesses ensinamentos, resumidamente, nós vemos o quê? A primeira coisa que ele vai ensinar lá em Provérbios é dizer o quê? Que nós não podemos ter preguiça, nós não podemos esquivar ao trabalho. Ou seja, a pessoa que trabalha, que se dedica, que se esforça, ela vai progredir. Nós nunca vamos encontrar na Bíblia Sagrada bem-aventurados o preguiçoso. Claro que não. Mas ele ainda nos dá uma outra dica, que ele fala que nós temos que aprender. Ainda em Provérbios nos diz que a sabedoria vem do aprendizado, do estudo. Quanto mais você se preparar na sua vida, se tiver aprendizado, se tiver estudo, se tiver dedicação, mais você irá crescer financeiramente e espiritualmente. Falando em espiritualmente, por quê? Para você fazer parte de uma igreja ou de uma instituição espírita, espiritual, você tem que estudar. Você tem que saber aquilo que aquela filosofia que você está estudando. No caso de espíritas, nós temos que entender, vem cá, nós somos um corpo físico, mas temos uma alma. Para onde vai essa alma quando nós morrermos? Nós teremos a mesma aparência quando passamos para o outro lado? Existe vida além da vida? Enfim, é necessário que nós sempre estejamos estudando, ainda mais no mundo em constante transformação.
Ele vai dizer que além do trabalho duro, além da determinação, ele vai dizer que para nós sermos bem-sucedidos, para nós progredirmos em nossa vida, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer bem feitos. Isso com maestria, com perfeição, com dedicação. Porque tem gente que não vai para frente, que faz tudo aos trambolhos, né? Que faz tudo sem carinho, né? Deixa sempre um rabicho. Então, você tem que fazer sempre o melhor. E se for para Deus, você tem que ser o melhor mais ainda. Plus, porque tudo para Jesus tem que ser dado ao seu melhor. Rei Salomão também vai nos ensinar uma coisa importante para aquela pessoa que deseja ter a prosperidade. Ele nos diz lá em Provérbios que é necessário que tenhamos generosidade. Você sabe o que é isso? Aí o bicho pega. Generosidade é você também ter o seu dinheiro, mas com ele você ajudar o próximo, ajudar as pessoas. Tem pessoas que são muquiranas, são silvinas, não querem ajudar ninguém, não querem ajudar a igreja que ela frequenta, não quer não ajudar com cesta básica, não abre a mão para nada. E ainda tem outras que são acumuladoras, ficam acumulando livros, roupas e tal, que nunca mais vão usar, já leram. Então, é necessário que haja generosidade. Se lembra aquela oração? Pois é dando que se recebe? Está lá. Nós temos que doar. O universo, a energia do universo trabalha dessa forma. Quanto mais você se doar, quanto mais você doar, mais você vai receber. O grande arquiteto do universo, ele nos dá essa fórmula, que é também o grande celeiro do universo. Vocês se lembram daquela passagem bíblica em que Jesus viu aquela multidão, estavam todos com fome, e Jesus fala lá para eles, olha, dê de comer a esse povo. E Filipe diz assim, não, senhor, não temos como dar de comer, muita gente, nós não temos isso aqui. Mas tinha um rapaz ali que tinha um lanchinho, sua única merenda. E ele deu essa única merenda, que era um cesto com uns pãezinhos e uns peixinhos, ele deu para Jesus. E ali houve a multiplicação dos pães. É isso. Então está na hora de nós sermos generosos, está na hora de nós nos darmos um pouco, está na hora de nós oferecermos o nosso melhor para Jesus. Em resumo, essa é a fórmula da prosperidade, essa é a fórmula do sucesso. Bom, mas para começarmos a entrevista de hoje, que está muito interessante, guarda um pouquinho. Vamos passar para nossas propagandas? Os patrocinadores do nosso programa? Vamos lá, então. Cia, a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias.
Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Bem-vindo à Rua Teresa, o maior polo comercial a céu aberto do estado do Rio de Janeiro. Com 1.200 lojas, geramos mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, consolidando nossa marca como um dos principais polos atacadistas do Brasil. Segurança é prioridade em nossa cidade. Petrópolis é a cidade mais segura do estado e nossa Rua Teresa conta com um sistema exemplar de segurança com câmeras de vídeo monitoramento e rondas policiais constantes, garantindo tranquilidade para comerciantes e clientes. Estacionar na Rua Teresa é fácil e seguro, com 251 vagas disponíveis ao longo da via. No Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, oferecemos cerca de 200 vagas, proporcionando conforto e segurança com monitoramento 24 horas. O Centro Empresarial Alberto Pereira Dias é o maior da Rua Teresa e o terceiro maior de nossa cidade imperial. Com uma vasta gama de empreendimentos, incluindo escritórios, clínicas, emissoras de TV, estúdios de gravação e mais, é o local ideal para seu investimento. Aqui, você encontra oportunidades únicas de investir em lojas e salas comerciais, em um ambiente que une tradição e modernidade. Venha fazer parte do sucesso da Rua Teresa e do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias e leve seu negócio a um novo patamar. Rua Teresa, o coração comercial de Petrópolis, pronta para novos investimentos. Olá, me chamo Ricardo Cruz, sou fotógrafo de moda profissional há mais de 30 anos. Apaixonado por Petrópolis, onde nasci, realizei várias campanhas para marcas locais em Milão, Bruxelas, Paris e Nova York. Hoje resido no Rio de Janeiro, onde atendo clientes de moda, publicidade, modelos e noivas. Minha visão agrega o clássico e a modernidade, criando uma atmosfera única e exclusiva. Trabalho com os melhores profissionais de beleza, make-up, cabeleireiros, para que todas as campanhas e ensaios tenham uma qualidade superior. Aguardo seu contato para marcar um encontro e discutir os detalhes da sua produção. Estúdio Ricardo Cruz, 23 21 964 27 5585. Conheça o trabalho da doutora Mei Mei Wong, referência em biomedicina estética. Com formação sólida e técnicas atualizadas, ela une ciência, precisão e cuidado em cada procedimento, seja no rejuvenescimento facial, nos protocolos corporais ou nos tratamentos personalizados. Doutora Mei Mei entrega resultados naturais e seguros, com atenção aos mínimos detalhes. Realce sua beleza com responsabilidade, técnica e acolhimento. Agende uma consulta e descubra o que a estética pode fazer por você. Bom, voltamos. E olha, agora no segundo bloco do nosso programa, nós teremos um entrevistado muito bacana. Ele é diretor executivo do Lar Dom Inácio, um dos fundadores da nossa instituição, o filho do nosso fundador, da nossa fundadora, e ele vem passar aqui algumas informações, um bate-papo para você que nos assiste. Eu quero desejar agora boas-vindas ao nosso querido amigo George Wong. Ele é empresário da Gráfica Wong, aqui na Rua Teresa, no Shopping 608. E, Jorge, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Antes de mais, esse cara fala bonito, né? Ele fala bonito. Quem foi no lar
sempre escuta as palavras dele. E o interessante, eu acho que eu já te contei isso, sempre tem uma pessoa que vira e fala assim: esse Eduardo, ele fez uma palestra bonita e parece que ele estava falando diretamente para mim. Teve uma vez que 2 pessoas falaram a mesma situação. Então, se você quer escutar uma palavra bonita, vai no lar, que esse cara é inspirado. O mais importante, gente, é o seguinte: nós temos aqui algumas coisas para a gente, bem descontraídamente, bater um papo com vocês e tentar, através de perguntas que as pessoas me fazem, transmitir a vocês um pouco do que é a espiritualidade, daqui a pouquinho um pouco também quais são os bastidores da nossa instituição. Então vamos lá, George, você vai me dar uma orientação aqui para os nossos amigos aqui. As pessoas me perguntam e sempre dizem qual é a nossa aparência após a morte. Como é que é o nosso formato? A gente muda? A gente é um feixezinho de luz? O que você pode dizer para os nossos amigos? Bem, basicamente a gente continua sendo a mesma coisa. Quando o nosso corpo acaba, o nosso perispírito, ele tem o formato do nosso corpo. Mas existem as características de cada um. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma mente mais jovial. Então, normalmente, ele vai ficar mais novo, ele vai ter uma aparência de mais novo. Tem aquelas pessoas que elas têm uma vibração muito pesada, então ela vai ter uma feição mais pesada. Agora, ninguém vira pontinho de luz, como todo mundo fala, vou virar um pontinho de luz. Não, você não vai virar um pontinho de luz. Normalmente, você vai ter a mesma aparência. Claro, os espíritos que são um pouco mais evoluídos, eles têm a capacidade de ter a aparência da sua encarnação que foi mais forte, né? Por exemplo, o caso do Emmanuel, né? Emmanuel, ele tem a aparência dele é de quando ele teve a experiência na encarnação como um romano. Não é verdade? Então, mas o que acontece é interessante, é o seguinte, porque quando o nosso corpo físico, né, quando você morre, ele perece, acaba, né, ele vai se desfazendo ali no túmulo. Mas o nosso corpo ele ainda é formado pelo nosso perispírito, né, e a nossa alma, a essência em si. Então, quando os médiuns videntes nos olhos olham para nós, eles vão ver, eles têm a possibilidade de ver o espírito, ele está vendo o perispírito, que é aquele formato mais parecido com o da última encarnação. Se é um espírito de luz, ele tem a capacidade de se moldar, vai ficar até mais jovem, né? Pode até voltar uma outra encarnação atrás, como um soldado romano, como um médico, alguma coisa nesse sentido. Então, por aí, né, que seria essa encarnação. Então, quando as pessoas, normalmente, a maioria delas, quando elas desencarnam, elas vão ter uma aparência de que elas tinham na vida da última encarnação mesmo. Por isso que é fácil até de identificar um parente, né, um amigo que partiu, né? Então vamos lá. Essa foi a primeira pergunta. Vamos à segunda que me fizeram, que eu anotei aqui. Ao morrer, Jorge, nós modificamos o nosso jeito de ser ou a gente é a mesma coisinha que a gente sempre foi aqui na Terra? A gente é aqui o que a gente é na nosso espírito, né? Então, tirou a roupa, né? A roupa carnal, você vai continuar sendo. Mas existe uma coisa importante, é que quando a gente está encarnado, o corpo é denso demais. Então, ele não te permite ter sensações que você tem quando você está liberto do corpo. Então, uma experiência sobre isso é quando a gente está dormindo e a gente sonha,
é porque nosso corpo ficou ali e nosso espírito saiu. E às vezes a gente tem sonhos em que a gente está com um sentimento muito à flor da pele. E quando a gente volta do sonho, né, quando a gente acorda, a gente fala, poxa, por que eu chorei por causa dessa tal coisa do meu sonho? É uma coisa tão boba. Isso mostra que a gente tem uma sensibilidade muito maior quando a gente está fora do corpo. Então, naturalmente, quando a gente se vai, o nosso sentimento é muito mais forte. E então a gente começa a mudar bastante. Mas existem aquelas pessoas que são muito mais. Elas vão continuar sendo mais. Existe aquela pessoa que tem muita raiva, muito rancor. Ela vai continuar tendo rancor, porque ela vibra baixo. Mas, pela natureza, quando a gente sai do corpo, a gente eleva um pouco a vibração. E aí a gente começa a ficar um pouquinho melhor. Mas a gente continua sendo basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, é uma coisa até interessante, porque às vezes as pessoas pensam assim, morreu, virou santo e, né, ficou bonzinho de uma hora para outra. Então não acontece isso. Você morreu, você continua com a mesma personalidade. Então, se você morreu, se você era um cara bacana, legal, ajudava as pessoas e tal, animado, um cara sempre contando anedotas e tal, você vai continuar assim do outro lado. Mas se você é um cara também carrancudo, mal-humorado, grosseirão, né, que quer passar a perna em todo mundo, você vai virar uma alma também desse jeito, né? Então, aí puxa uma outra pergunta. Então, às vezes, muitas pessoas que querem ter contatos com espíritos e tal, tem os espíritos, às vezes, que são essas pessoas que não estão lá muito evoluídas, que elas, às vezes, não, um espírito de uma pessoa X que não era muito evoluída, legal. Se você invocou e ela vier, ela vai continuar sendo daquele mesmo jeito, ainda vai querer te enganar, porque se a índole dela era de enganadora, mau caráter e tal, numa comunicação mediúnica não muito boa, você pode ser enganado, né? Você pode cair ali um espírito zombateiro, enganador, né? Normalmente sempre tem o guia do médium, né, que faz uma peneira, faz uma peneira, né? Mas é por isso que a gente fala muito o fato de telefone toca de lá para cá. Quando as pessoas pedem uma psicografia, nem sempre a gente consegue trazer alguma coisa para a pessoa, porque muitas das vezes esse espírito ele não tem uma evolução muito boa. E pelo fato de ele não ter uma evolução muito boa, às vezes ele está perdido em alguma parte do umbral, né? E aí é muito difícil de achar pela vibração pesada dele. E aí eles preferem dizer, não conseguimos ainda. Existem alguns casos em que a pessoa pede uma psicografia, mas aquele espírito ele faleceu recentemente. Então é natural em que ele vai ficar um bom tempo no hospital para tratar. Aí, tanto é que quando alguém chega e fala assim, eu consigo uma psicografia do meu pai, ele faleceu tem 3 meses. Puxa, é muito difícil de conseguir isso, né? Uma coisa, você entrou num campo muito importante, porque no lar nós temos na última quinta-feira do mês, nós temos o encontro da psicografia. E eu gosto muito de frisar isso, até para vocês que estão nos assistindo, que a psicografia você, às vezes, não recebe ali com o que você gostaria. Às vezes você vai lá 5, 6 vezes não vai receber, porque a alma do outro lado, o espírito do outro lado, às vezes não está preparado. Muitas vezes até o próprio médium, o próprio sensitivo não está bem, não está preparado. Né? O Chico Xavier dizia que pode, muitas vezes, a interferência do médium. Às vezes o médium veio, quer se dar de um carinho, de amor e tal, mas ele também tem os problemas dele do dia a dia, ele tem as situações que ele vive, e às vezes naquele dia ele não está bem. Então, outras vezes, o que a gente repara é que
ao passar a mensagem, às vezes pode ter, as pessoas às vezes querem, vamos dizer assim, eu quero a mensagem de fulano que faleceu faz 80 anos atrás. Beleza, o médium pode até conseguir, mas pode ter uma grande interferência em algumas palavras, algumas coisas que não seja daquela pessoa que faleceu, por causa do próprio veículo mediúnico, do próprio médium. Você tem que parar para pensar que, às vezes, o médico está num processo, né? E que aquela pessoa que faleceu há tempos atrás, 80 anos atrás, ela está no outro processo. Então, até ter esse canal de comunicação pode ter um ruído. Mas é muito importante, isso é importante para todos que assistem, né? É que, basicamente, pelo menos nós no lar, como fazendo quando os médiuns fazem essa psicografia, nós não pedimos nada para a pessoa dizer sobre a pessoa antes, a gente não quer nem saber. Por quê? Para que não haja interferência. O máximo que a pessoa dá é um papelzinho com o nome e nós nem vemos o nome, colocamos ele num envelope e botamos sobre a mesa, só para que haja a irradiação. Mas não pedimos nada a mais porque a gente não quer ter, assim, nada que possa influenciar aquela transmissão mediúnica. Então, última quinta-feira de cada mês, tem lá o nosso grupo que faz, até na sala nova que nós estamos formando agora, né, que é a sala de atendimento fraterno, ela foi adaptada também para receber as psicografias. E tem sempre uma carta que sempre chega para alguma pessoa. Sempre tem pessoas que são agraciadas, que recebem uma lembrança daquele falecido, uma cartinha, um gesto, né? É muito emocionante. Bom, passando para isso, né? Vamos ver outras perguntas que me fazem aqui. Nós temos um trabalho que nós realizamos também, quer dizer, tem tudo a ver com essa parte, né, mediúnica, e que nós queremos saber o seguinte: quando a pessoa morre, ela fica do lado ali do caixão, vendo os seus familiares se despedirem? Muitas pessoas me perguntam isso. Às vezes, quando eu vou no velório, as pessoas me perguntam: você está vendo alguma coisa? O familiar está aqui? Ou se o familiar já partiu? Permitido que ele fique ali? Olha, parece até coisa de filme de terror, né? É triste, mas existem muitos espíritos que não teve o aprendizado da alma, né? Aprender que a alma ela não morre e ela acredita numa única vida. E muitas dessas pessoas, às vezes, é muito agarrado às coisas materiais. Então, a vibração dela é muito baixa e, às vezes, é necessário que a espiritualidade deixe ele lá exatamente para ele poder perceber que a vida continua, né? Normalmente, ele fica lá até ele pedir o socorro. Sempre vai ter um espírito lá, como toda obra literária fala a mesma, conta exatamente a mesma coisa. Sempre tem um espírito de luz perto para resgatar ele, mas na hora que ele pedir. Não, isso é verdade, né? Ele tem que também estar preparado e querendo para isso. É interessante porque, às vezes, as pessoas, o espírito, às vezes, é permitido, até sendo um espírito de luz, às vezes, que esteja ali e se despeça dos familiares, né? Porque é um momento de dor e de sofrimento para a família que ficou, mas para aquele que partiu também porque ele vai sentir saudades da família que aqui ficou. Ele vai sentir saudades, né, daquela convivência familiar, daquele momento todo. Só que ele estando do outro lado, ele vai saber, daqui a pouco a gente se encontra. Porque a única coisa certa que você tem na vida é o quê? Que você um dia vai morrer. Quando? Não se sabe. Que horas? Não sabemos. Mas a única coisa certa que nós temos é que um dia nós vamos partir para o outro lado. E 80 anos, como tu falou, eu acho muito difícil de conseguir a psicografia. O cara já deve ter encarnado, com certeza. Como às vezes a pessoa que está 18 ou 80 anos já desencarnado lá do outro lado já deve estar se preparando para voltar, se é que já não voltou.
Aí me fizeram uma pergunta que eu acho muito interessante dentro desse contexto, que nos fala: o que é plano reencarnatório? Olha, complicado isso, hein? Você sabe o que é? Plano reencarnatório? Essa é muito boa, mas Essa ela é cabeluda. ela é bastante extensa. Então, todos nós viemos para cá através dos engenheiros da reencarnação. Existem espíritos do outro lado que estão ali prontos para preparar como que vai ser a encarnação de cada um, encaixando junto com os seus irmãos que reencarnaram com você, como pai, como mãe. Então a gente tem aquele problema, a gente vem numa família que sempre teve problemas em outras vidas. Então, quando a gente vem para cá, esses engenheiros reescrevem uma possibilidade de um roteiro interessante para a pessoa poder resgatar suas dívidas junto com seus familiares, seus espíritos irmãos, né, de afinidade. Então, por isso, a gente acaba sempre reencarnando com as mesmas pessoas num círculo familiar em que não se consertou certos detalhes, né? Então, esses espíritos, eles costumam trabalhar de como é que vai ser a sua encarnação, mas não é aquele negócio tipo assim, você vai nascer assim, você vai crescer assim, você vai casar com fulano, você vai casar com ciclano. Não. Ele chega e constrói um plano para você. Olha, a gente vai construir um plano, aquele espírito lá daqui a não sei quanto tempo vai vir como seu filho, esse daqui vai vir como sua companheira. Mas pode mudar no meio do caminho. Você tem o livre-arbítrio para você construir. Por isso mesmo é que a gente está indo e voltando, e na maioria das vezes a gente não consegue consertar todas as fases. Ter todas as metas, né? Então seria mais ou menos assim, por exemplo, você que está me assistindo aqui, às vezes a pessoa, você tem um planejamento, uma planilha de que você vai reencarnar para cumprir essa ou aquela missão para dentro de um círculo familiar, normalmente que seja que você já esteve dentro desse mesmo círculo familiar, para que você possa corrigir falhas que você tenha. Não, eu sou uma pessoa muito materialista. Não, eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu sou uma pessoa muito rancorosa. Então, o que acontece? Você vai entrar num círculo familiar que te possibilite, com determinadas experiências de vida, a você consertar, né, lapidar esses erros que você tem, para você ficar mais dócil, mais meigo, não ter tanto rancor, né, não são tão apegado às coisas da matéria, porque essa família, além das experiências que ela vai ter que passar em conjunto, você vai ter experiências únicas suas para lapidar a sua alma, consertando esses vícios, erros que nós, por acaso, tenhamos. Bom, mas não vamos mudar de canal, não. Eu queria agora convidar vocês para prestar contas com a nossa filantropia. E a produção vai mostrar algumas fotos de como é o nosso trabalho filantrópico, né? Agradecendo desde já a cada um de vocês que nos auxilia com 1 quilinho de alimento. Mestre Jesus, ele nos ensina de que é necessário, falamos isso ainda hoje, Rei Salomão dizia que temos que ter generosidade, nos darmos um pouquinho a mais ao nosso semelhante. E é isso que nós fazemos no lar. Nós doamos cerca de 100 cestas básicas, doamos mais de 250 pratos de sopa todos os meses, além dos atendimentos fraternos que nós exercemos, profissionais que nos auxiliam, ou com corte de cabelo, ou com atendimento médico, enfim, com palestras. Isso tudo é se doar ao nosso semelhante, é sermos generosos para com o próximo. Então, esse é o nosso trabalho, é um trabalho que nós fazemos com carinho e com amor, mas que para ele ir para frente, nós dependemos da sua ajuda, do seu quilinho de alimento.
Obrigado a todos, então. E vamos para a parte final da nossa entrevista de hoje. Jorge, me fala um pouco. Nós temos aqui esse ano, nós estamos com algumas salas novas, né? Estamos reinaugurando uma sala de tratamento que a gente está denominando por causa da enfermaria da Irmã Sheila, né? E a Irmã Sheila, é uma homenagem a ela, porque nós temos alguns médiuns videntes que já viram a equipe que trabalha com a Irmã Sheila presente, atendendo em nossa sala várias vezes. E o que acontece? A Irmã Sheila foi uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial, uma enfermeira alemã que morreu por meio de um bombardeio e era uma pessoa muito dócil, muito meiga, né? Que se doava para aquelas pessoas que estavam feridas da guerra. E nós, em homenagem a ela e até com a presença dela pelos sensitivos, médiuns sensitivos que trabalham conosco há mais de 30 anos, e fizemos essa enfermaria. E aí a gente entra nesse tema. Dentro dessa enfermaria, nós fazemos esse atendimento, né? Que é basicamente com passes magnéticos. Como se processa esses passes magnéticos? Né? Qual a finalidade que a gente tem de se doar doando os passes magnéticos? Todo mundo pode dar um passe? Todo mundo pode fazer a oração com imposição de mãos? Teoricamente, sim. Todo mundo tem essa energia vital. Quando a gente fala de mediunidade todos nós temos. Uns mais, outros menos. Uns podem ficar cada vez mais capacitado, pode abrir mais canais, mas mediunidade é uma coisa que todos nós temos. Mas não quer dizer, então eu posso sair dando passe, posso passar uma pessoa que está passando na rua, vou lá dar um passe. Não, não é bem assim. Normalmente a gente trabalha dentro de um ambiente que é controlado pela espiritualidade. Então, ou seja, quando a gente está dando um passe, na verdade tem uma espiritualidade junto conosco, nos auxiliando. E dando uma certa segurança, porque algumas pessoas, boa parte das pessoas, elas trazem alguns irmãozinhos. E às vezes, nesse processo, alguns não gostam que você está ajudando aquela pessoa, que ela não quer que ajude aquela pessoa, e ela acaba atrapalhando o médium, né? Acaba pesando. Mas assim, você falou de sala. Nós temos uma quantidade grande de salas, cada sala denominada por sua cor, mas cada um com sua especialidade. Isso. Uma das coisas que é interessante no decorrer do tempo, a gente já percebeu o seguinte: tem pessoas que falam assim, eu só posso ir na sala tal porque eu preciso receber a energia da sala tal. Mas quando ela não tem a ficha da sala tal e ela vai em outra sala, muitas das vezes ela não gosta, ela às vezes fica um pouco incomodada, tipo assim, puxa, mas é aquela sala. Uma coisa que é importante... As pessoas têm a mania de querer ir para onde gosta, mas não para onde que precisam ir. Exatamente. É isso? Mas o que é importante a gente deixar claro para as pessoas que vão lá naquela casa, é que todas as salas têm uma energia muito forte. E muitas das vezes, a pessoa que ela foi conduzida para uma outra sala, ela está sendo trabalhada pela espiritualidade daquela sala que ela queria. Tá? Então, muitas das vezes, ocorre processos de cura numa sala que não é a sala de cura. Então... ou seja, porque as pessoas, acho que elas têm, às vezes, ainda pensam na limitação da matéria. Exatamente. Então, eles pensam nas paredes, né? Exatamente. Então, elas têm, porque eu vou dar um exemplo para vocês que nos assistem, eu vou pedir até a produção, se puder colocar a foto de algumas salas nossas, para as pessoas irem visualizando.
Então nós temos essa sala que nós trabalhamos com cristalterapia, vamos dizer assim, são bastões de luz que é focado nos chakras, que são os centros nervosos da pessoa, e às vezes a pessoa está angustiada, está deprimida. Então, nós vamos desobstruir aqueles canais energéticos que estão causando esse mal-estar na pessoa. Então, vem essa sala que trabalha só com bastões de luz, né, que vai desobstruir os chakras, os centros de energia, para que traga um alívio àquela pessoa. Né? Então tem a outra sala, que é a sala que nós temos as camas de cristais, em que existe cristal embaixo e o cristal que são amplificadores de energia na parte de cima. É interessante essa sala, e uma das mais cogitadas, porque ela é uma sala que esses cristais eles são distribuídos por cor, cada cor a gente não tem tempo para falar, mas ela tem um magnetismo próprio para um determinado centro nervoso, um determinado chakra. Então, em conjunto com a parte de cima da máquina de cristal, com a da cama de baixo, você faz uma verdadeira purificação espiritual. Então, se existem energias negativas próximas, se você tem algum canal também obstruído, se você está... E aí, isso tudo faz um processo de limpar a pessoa e equilibrar as energias. Essa sala, ela tem ainda um plus, né? Porque ela faz o quê? Você, ao entrar nela, você sai dela como se estivesse levitando, leve. Tem pessoas até que saem meio zonzas, né? Porque ela trabalha com uma energia muito forte, amplificada pelos cristais e somado também com o magnetismo dos médiuns. É praticamente uma máquina de lavar a alma. É praticamente uma máquina de lavar a alma, né? Tem essa outra sala que nós trabalhamos, que ela trabalha com o reiki. E, importante frisar, o nosso reiki ele é gratuito. Reiki gratuito. Em alguns consultórios as pessoas cobram, lá são voluntários que trabalham gratuito. É um outro sistema de trabalho, é um outro tipo de energia e olha, vou contar para vocês, é maravilhoso. A equipe que trabalha de reiki, até vamos ampliar esse ano a sala de reiki, que tem uma equipe que eles vêm do Rio, são professores que vêm do Rio, tá? Eles têm toda a graduação do reikiano. Então é um outro tipo de energia. Por exemplo, você está com depressão, você anda muito ansioso ou ansiosa. Cara, essa sala é espetacular para esse tipo de tratamento, né? E a sala de cromoterapia, né? Essa sala é o uso das cores como forma de terapia para aliviar sintomas como ansiedade, síndrome do pânico, né? Você às vezes que está muito magoado, né? Está muito sensível. Então, essa sala ela trabalha, porque cada cor, né, Jorge? Ela tem uma frequência vibratória, é isso? Não é uma frequência? É como a música também, né? A música também tem, não é? Se você, por exemplo, você escuta um pancadão, chega 3 minutos e fala assim, cara, eu não aguento mais escutar isso. A mesma coisa acontece com a frequência das luzes, né? E uma das coisas interessantes que eu queria falar é que algumas pessoas, os mais tradicionalistas, eles viram e falam assim, pô, mas não pode usar caneta, esse negócio de cama, não sei o quê. Mas é interessante se a gente olhar as literaturas espíritas, todos eles contam das máquinas que eles usam do outro lado. Do plano espiritual. Então, ou seja, não quer dizer que eu estou usando uma lanterna, que eu só estou jogando uma luzinha. Eu estou potencializando a energia que eu estou jogando com o padrão de luz, uma vibração de luz. Ou seja, tudo isso tem um efeito, né? E tem uma ciência por trás. E o reiki é a sala que todo mundo se estapeia para conseguir pegar uma ficha. É difícil a ficha do reiki. É difícil. Bom, gente, já está terminando o nosso horário. Jorge, eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais para o nosso encerramento. E temos um novo encontro para falar sobre a sala de desobsessão. Foi uma das salas que a gente não falou, sobre a sala que você comanda lá. Isso vai ficar para o próximo programa. Mas fala aí das considerações finais aí, que faz o convite para o nosso povo. Eu vou dizer para vocês o seguinte: o lar é uma casa muito interessante para você conhecer, muito interessante para você acordar para a existência de um mundo espiritual.
A grande maioria das pessoas que vão lá no lar, elas vão porque elas estão com dificuldades em suas vidas. E sempre vejo uma grande quantidade de pessoas falando do bem que a casa fez. Tanto é que o lar é uma pessoa em que a pessoa é um lugar onde as pessoas que vão, elas passam a frequentar lá, elas gostam de estar lá, elas vão quase toda semana. Tem umas que vão toda semana, não deixa de ir, porque o lar já deixou de ser um centro espírita, né? Ele foi redefinido como hospital espiritual, exatamente porque a gente tem atendido uma média de 300, no mínimo 300 pessoas passam lá toda semana. E todas as pessoas, elas conseguem trazer alguma coisa de bom. Mas queremos fazer o despertar dessas pessoas para entender que existe uma espiritualidade, que existe a necessidade da gente mudar, existe a necessidade da gente crescer espiritualmente. E o mais importante, que é o amar o seu próximo. Amar seu próximo não é dar beijinho, mas é você olhar aquela pessoa como seu irmão, olhar como você mesmo, como você gostaria de ser olhado. Às vezes você está ali no sinal, você vê aquela pessoa querendo vender uma balinha, é o ganha-pão dele, ele só consegue aquilo. Pô, dá um realzinho, compra a balinha do cara. Seja generoso. Seja legal. Puxa, o trabalho mais importante é a filantropia. Todo o nosso trabalho é legal, mas o lar o coração do lar é a filantropia. E nós precisamos muito da ajuda de todos. Sem essa ajuda, a gente não consegue ajudar todo mundo. Então, vai lá no lar, leva um quilinho de açúcar, leva um quilinho de arroz, né? Leva uma coisinha básica, que isso ajuda muito a sustentar a nossa casa. Tá bom? Agradeço vocês e quero ver vocês lá. Bom, chegamos então ao final do nosso programa, chegando aqui esse primeiro programa do ano, e quero, para você que nos assiste, você que está conosco, fazer esse convite que nosso diretor executivo fez. Vem para o Lar do Inácio. Venha viver uma experiência espiritual que eu tenho certeza vai mudar a sua vida. Aonde nós estamos? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha, na entrada de Petrópolis. Nossa reunião pública são todas as quintas-feiras, início 18 horas. Temos um encontro marcado. Te espero, então, até a nossa próxima reunião. Fiquem com Deus e que a paz de Jesus esteja no seu lar.